Preparem os lencinhos. Vou contar para vocês a história de Edith Piaf, ou simplesmente a menina do dedo podre. Eu sou Isabelle Valadares. Para histórias, crimes e outras bobagens, me segue lá na rede vizinha. A história que eu vou contar agora é grandiosa como a dona dela, mas também é cheia de tristezas. Em uma das fases finais da sua vida, Edith Piaf canta Non regrette rien, o que significa não me arrependo de nada. E não se arrependeu mesmo. Mas sendo redundante, como eu gosto de ser, bora começar lá no começo. Edith Giovanna Gassion nasceu em 19 de dezembro de 1915, portanto, uma sagitariana. Todos os caminhos da vida levavam ela para o submundo da prostituição. Mas, no entanto, ninguém dizia que ela iria se tornar uma cantora mundialmente famosa. Ela era simplesmente o improvável. Não havia crítico mundial que reprovasse a música ou a voz de Edith Piaf. Ela era simplesmente uma das cantoras mais afinadas do seu tempo. E, aliás, se duvidar, até hoje é a mais afinada. Mas a sua vida era cheia de poréns. Ela já nasceu praticamente morrendo. Ela nasceu num lar desestruturado, filha de artistas nômades. Sua mãe era uma cantora e seu pai um acrobata. Ela nasceu na calçada, literalmente na calçada da rua Belleville, número 72. Seu nome de batismo não tinha o Piaf. Ela recebeu esse apelido depois, pois esse apelido significa pardal, que era um pássaro muito livre, e ela realmente era uma mulher muito livre. Em uma época em que a Lei Maria da Penha nem sonhava em acontecer, seu pai quebrava o pau e metia-lhe o cacete na sua mãe, literalmente, até que os dois se separaram. Sua mãe decidiu ir para o mundo da prostituição. E seu pai levou Edith para viver com a sua avózinha. Afinal de contas, não tem nada melhor do que carinho de vó, não é mesmo? Não. No caso de Edith, nada disso. Sua avó era dona de um prostíbulo. Ela viveu ali no meio do bordel, entre um quarto e outro, e apanhava muito. Além de tudo, para que ela não perturbasse durante a noite, sua avó tacava-lhe vinho para que ela pudesse dormir. A música que mais deu destaque a Piaf se chamava chanson. Era uma música sofrida. E ela diz que ela agradece à avó as cicatrizes que ela deixou na alma dela, porque senão ela não poderia cantar a dor com perfeição. Mas calma, gente, engole o choro que tem coisa pior por aí. Seu pai então foi para a guerra, deixou a menina lá com a mãe dele. Quando voltou, ficou chocado. A menina estava com o corpo repleto de hematomas das surras que levava, totalmente embriagada, e o pai pensou num plano B. Vou entregar ela para a mãe, já que eu não posso tomar conta dela pessoalmente. E levou ela para viver no outro prostíbulo onde a mãe trabalhava. E por incrível que pareça, apesar da vida de Edith não ser nenhum morango, enquanto ela viveu na casa da mãe, nesse bordel que a mãe trabalhava, ela foi educada, inclusive quem ensinou ela a cantar a Marselhesa, que é o hino francês, foram as próprias prostitutas. Durante um período ela pegou meningite e teve uma infecção muito grave no olho, ficando praticamente cega. As prostitutas então fecham o prostíbulo e fazem uma peregrinação, uma novena, até a igreja de Lisieux para que ela ficasse curada. E não é que ela ficou curada mesmo? O pai, ao saber que a menina tinha tido meningite, que estava cega, tal, não sei o que, voltou para buscar a menina novamente. Dessa vez para trabalhar com ele na rua. Ela foi super contrariada, porque ali ela se sentia realmente amada. Inclusive tinha uma prostituta chamada Tite, que ela tinha assim como a figura realmente materna dela. Porque a mãe trabalhava muito e essa Tite tinha tido poliomielite, então ela não era uma prostituta lá muito procurada devido à deficiência física dela. Então ela ficava o tempo todo cuidando da Edith. Ela então começou a rodar com o pai e tal, ver o pai fazer aquelas acrobacias todas, e ela começou até a gostar de trabalhar na rua com o pai. Ela que catava o dinheiro enquanto o pai fazia lá as coisas. E um dia denunciaram o pai que estava fazendo a filha, criança, trabalhar. O pai então disse que ela também era artista, que ele não estava forçando ela a ficar ali. E o guarda mandou ela cantar. Então ela vai, o que ela lembra? Da Marselhesa, do hino francês. Ela vai e canta e despista o guarda. A escola da vida sempre ensina alguma coisa, não é mesmo? Vendo que ela começa a crescer, o pai pensa, cara, a prostituição está no DNA dessa garota, né? A minha mãe tem prostíbulo, outra avó tem prostíbulo, a mãe é prostituta. O
que eu faço com ela? Caso ela. Assim ela poderia ser bem aceita dentro dos anais da França conservadora. E ela casa com um cara com 16 anos, vai viver em Montmartre, que é o bairro mais artístico que tem. O cara era um entregador de baguetes. E ela engravida com 17 anos e tem uma filhinha chamada Marcelle. Ela então começa a querer cantar, frequentar a boemia de Montmartre, aí o marido corta logo, diz que não vai de jeito nenhum. E ela vê que aquela vida ali não é para ela, que ela é mesmo um pardal livre e separa-se do marido, deixando Marcelle com ele. Ela vai morar com a sua amiga Simone. Nisso ela tinha 17 anos e as duas começam a cantar na rua. Passado mais ou menos um ano, quando ela começa já a ter uma casa onde morava ela e Simone, ela volta para buscar Marcelle. Chegando lá, mais notícias. Marcelle havia morrido de meningite meningocócica com 1 ano de idade. Ela vai para a rua com toda a sua dor e carência e desespero, e assim ela conhece Albert, um cafetão. Albert botava ela para cantar nos bares, nos prostíbulos e ficava com o dinheiro todo para ele. Quando ela começa a ganhar pouco dinheiro, afinal havia uma crise se instalando na Europa, ele começa a acusar ela de cantar mal e começa a querer jogar ela para prostituição, e ela diz que não, que prostituta ela não vai ser, porque ela conhecia a vida nos prostíbulos e sabia que não era aquilo que ela queria. Ela então consegue abandonar Albert e sumir, mas ele falou para ela, olha, se prepare porque isso vai ter volta. Nessa fase, ela reencontra a mãe cantando num bordel falido lá da França, que convida ela, inclusive, para ir para esse bordel para trabalhar, para você ver como é que o demônio atenta mesmo a vida dessa garota. Mas ela diz que não, que prostituta ela não quer ser, e volta a cantar nas ruas. E é nessa fase que ela conhece Louis Leplé, dono do cabaré Giverny, e sua vida vira a primeira chave. A Belle Époque explodindo na França, todo mundo feliz, a mulherada fumando cigarrete, bebendo absinto, comemorando tudo que podia acontecer. Leplé se tornou um pai para Edith, ele levava ela para tudo quanto é lugar, colocava ela em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é revista. Ela fica famosa, começa a ganhar dinheiro, e quem aparece? Aquele cafetão que prometeu vingança. Ele entra no apartamento de Louis Leplé e o mata. Todos os tabloides acusavam ela de ser cúmplice do cafetão. O juiz, logicamente, a libertou. Ela não tinha nada a ver com os atos daquele cara. Mas a sociedade não. E toda vez que ela se apresentava, ela ouvia hinos assim, vaiando, prostituta, vaca, vagabunda. E chegou a hora dela se retirar da França por um tempo para a poeira baixar. Então, um grande amigo de Leplé, que conhecia o talento de Edith, resolve levar ela para uma turnê nos Estados Unidos e no Japão. No ano de 1945, ano da Segunda Guerra Mundial, ela grava La Vie en Rose e fica famosa nos Estados Unidos, percorrendo de cabo a rabo. Nessa, nossa menina do dedo podre conhece o amor. Marcel Cerdan. Quem diria que essa menininha de olhos tão expressivos iria passar por isso tudo na vida? Marcel não tinha lá os dentes da frente, mas era bonito e era sedutor. Mas como na vida dela nada dá muito certo, ele era casado. Marcel era argelino, casado, e ele volta para Paris para se separar da esposa para ficar com Edith. Quando ele chega lá, ele resolve os problemas todos. Ele então avisa a esposa que vai voltar. Fala para Edith, eu vou de navio. Aí ela fala, não, o navio vai demorar muito, eu vou te mandar uma passagem, vem de avião, porque minha saudade está demais. Tava tão demais que o avião do cara caiu. Marcel morre e ela não se recupera emocionalmente dessa perda, começa a ficar com fibromialgia, com fortes dores, e sua carreira começa a ir ladeira abaixo. Ela contrata Charles Aznavour para ser seu chofer, encoraja ele a ser cantor, ele se torna uma das grandes celebridades francesas. Ela comprou uma linda mansão no sul da França, onde ela dava as festas mais bafônicas do mundo, até que ela encontra um novo amor. Edith era uma mulher bem baixinha, ela tinha 1,53 m. Aos 46 anos de idade, ela conhece Theo Sarapo, um grego lindo que era cantor, e todo mundo, é claro, começou a boicotar essa relação, dizendo que ele estava com ela, por interesse. Ela fazia festas bafônicas na sua casa e ela já estava doente com câncer. Um ano apenas depois, em 1963, ela falece aos 47 anos. Theo foi seu único herdeiro. Todo mundo chamava Theo de oportunista, de gigolô. E o que muitos não sabiam, Edith tinha gasto tudo em vida. Ela não deixou nada para Theo, só as dívidas do hospital. Ele aguenta todas as críticas em silêncio, até que um dia ele deixa uma carta explicando tudo, deixando todas as contas dela pagas e se mata. Deixou a carta dizendo que a vida sem ela não fazia sentido. E o pardal continua livre cantando por aí. La Vie en Rose.